Bom dia, pessoal, vamos estar aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o ar primário e o ar secundário de uma caldeira e as suas funções, para que serve, como que ele opera, ok? Vai lá no canal, visita o canal, dá o joinha, aperta o sininho para a gente fazer vídeos para que vocês aprendam a operar uma caldeira, para vocês terem o conhecimento como operar uma caldeira, ok? Então vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos o ventilador secundário. O ventilador secundário, ele está entrando aqui, ó, essa parte dessa caixa de ar aqui, tá vendo? Isso aqui é o pré-ar, onde tem o economizador, o pré-ar primário e o pré-ar secundário. Então esse secundário aqui, ó, ele entra aqui nessa parte aqui embaixo, ele passa por esse primeiro passo, dá a volta aqui por cima do ar primário, aí ele volta aqui novamente e sai aqui na parte mais alta no primeiro ponto que entra os gases mais quentes. Então a temperatura do ar secundário ele é mais alta do que o ar primário, porque ele está recebendo logo aqui os primeiros gases com a temperatura mais elevada, ok? Depois nós vamos mostrar direitinho. Então o ar secundário ele passa por esses tubos aqui, ó. Vai uma parte, são 3 níveis de ar secundário. Na frente são três caminhos e atrás outros 3 caminhos, tá? Onde eles se cruzam dentro da fornalha lá. Se cruzam não, eles se trombam dentro da fornalha. O ar primário, ele entra do outro lado lá da caldeira, ó, naquele duto. Ele entra por baixo do ar secundário, faz o primeiro passo dele, ele volta aqui pelo meio novamente, passa aqui por trás, ó, e sai aqui na parte embaixo do ar secundário novamente, ó. Ok? Aí ele sai nesse duto maior aqui, ó, que vai abastecer a caldeira na parte inferior, embaixo das grelhas, que é este ar aqui, ele é o responsável por formação da combustão da caldeira. O ar secundário, ele é responsável por manter os 30% de excesso de ar na caldeira. Ele auxilia também o ar primário, ok? Porque geralmente todo o combustível, ele consome todo o oxigênio enviado pelo ar primário. Dependendo da umidade do combustível, do PCI do combustível, ele acaba consumindo todo esse ar primário, dependendo da carga da caldeira, ok? Aí nós temos o ar secundário para complementar os 30%, para garantir que a caldeira tenha 30% de excesso de ar, ok? Vamos lá do outro lado ver o ar primário. Este aqui, pessoal, é o ar primário, ventilador de ar primário, que está insuflando aqui na entrada do pré-ar, tá certo? Ele está na mesma posição que eu já acabei de falar agora mesmo, nesse mesmo vídeo, ok? Agora nós vamos lá na caldeira, vou mostrar para vocês onde que ele entra, esse ar. Ventilador primário este. Lembrando, pessoal, que todos esses ventiladores, eles têm um controle de damper, tá certo? Para que serve um damper no ventilador? Ou o ventilador trabalha com inversor e o damper ele abre e fecha de acordo com quando o ventilador estiver parado, ele mantém fechado. Quando ele vai entrar em operação, ele abre automaticamente sozinho, 100%. Porém, esses damper, ele protege a caldeira para abafar a caldeira caso exista algum acúmulo de combustível extremamente alto dentro da fornalha. Então, para você abafar a caldeira, você tem que fechar esses damper para evitar a entrada de ar lá dentro, ok? Por isso que serve um damper na caldeira, sendo 2 funções. Uma, ele controla a operação como se fosse um inversor e também ele provoca o abafamento da caldeira. Aqui, pessoal, é o duto de ar primário. O ar primário ele está entrando na parte inferior da caldeira, ou seja, embaixo da grelha, ok? Então todos esses dutos aqui, ó, eles são independentes, porém lá embaixo da grelha eles se juntam todos lá embaixo, ok? Aqui nós temos os damper, ó. Temos os damper, cada duto desse. Temos um damper para você poder ajustar a queima da sua caldeira. Pode ficar aberto? Pode ficar fechado? Fechado é lógico que não, porque vai faltar oxigênio na caldeira. Eu posso abrir 50%? Pode. Posso abrir 100%? Pode. Ele é para trabalhar em 100% aberto. Porém,
ele existe esses dampers, esses registros de ar, para você fazer o ajuste necessário da pressão embaixo da grelha. Então ali, pessoal, ó, aquele duto ali embaixo, ó, esse duto aqui, ó, é o duto do ar primário. Esse aqui nós estamos do lado esquerdo da caldeira. Então o ar primário, ele tem apenas um ventilador nessa caldeira. Ele abastece a caldeira de ambos os lados, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Porém, eles se cruzam lá embaixo, embaixo da grelha. Ele vai preencher aquela câmara de ar lá embaixo para manter uma pressão e uma vazão constante de acordo com o projeto de cada caldeira, tá certo? Então ali embaixo nós temos que ter uma pressão X, 30 milímetros, 40 milímetros, 50 milímetros, não importa, isso vai depender da construção da caldeira, ok? Porque o ventilador ele tem que trabalhar com uma pressão X, tem que estar trabalhando na curva para poder atender a caldeira. Se ele estiver trabalhando com uma pressão muito baixa, fora da curva dele, ele vai mandar um volume de ar maior, porém vai deixar de fazer a função dele. Eu preciso de uma certa pressão também para que a combustão da caldeira fique perfeita, ok? E seguindo aqui, ó, nós temos também a saída do ar secundário, seria essa parte de cima aqui, e nós temos damper para ajuste também, ó. Cada duto desse tem um damper, tem aqui, e nós temos mais dois dutos ali na parte de baixo, ó. Temos esse daqui e esse outro ali, ó, tá certo? Então nessa caldeira são 3 níveis de ar secundário. Como que trabalha esses ar secundário? Ele também precisa trabalhar com uma pressão altíssima, em torno de 500 milímetros, depende da construção da caldeira, depende da construção do ventilador, porque cada caldeira ela tem uma performance para ser obedecida. Então se você trabalhar com um ventilador com uma pressão mais baixa, você coloca mais ar na caldeira, porém ele deixa de fazer a função dele. Ou seja, ele vai dar um excesso de ar, mas se esse excesso de ar, ele não vai combater, não vai eliminar o CO, porque o ventilador secundário, ele tem que trabalhar dentro da curva dele, que é para garantir que a caldeira tenha 30% de excesso de ar. Ok? Então por isso que ele tem que trabalhar com uma certa pressão. Aqui, tá vendo, pessoal? Tem os dutos aqui, ó. Então desse duto, desse coletor, ele vai distribuindo uma tubulação de ar secundário para dentro da caldeira, ó. Tem um tubo aqui, ó, tem outro tubo ali e assim por diante. São 3 níveis aqui nessa caldeira, ok? Então cada nível tem um ajuste para ser feito nesses dampers. É de acordo com a vazão de vapor da caldeira, a gente ajusta esses dampers aí, esses registros de ar, ok? Lembrando, pessoal, que esses ventiladores eles têm que trabalhar com uma certa pressão de acordo com a vazão da caldeira, tá certo? Eu não posso trabalhar com a caldeira com 200 toneladas, por exemplo, e o ventilador a 100%. Não, ele vai ser calculado, vai ser ajustado de acordo com o oxigênio que a gente faz as medições dos gases. Então a gente ajusta a curva da caldeira para ela trabalhar de 0 a 100% da nominal da caldeira. Tá certo? Então esses ventiladores eles são ajustados. Esses ventiladores o ventilador secundário principalmente, ele não pode trabalhar com vazão muito baixa ou pressão muito baixa, porque ele perde a função. Qual que é a função dele? Eu tenho uma entrada aqui na traseira da fornalha e tem uma outra entrada no mesmo nível lá na frente da fornalha. Ele tem que fechar uma cortina aqui em cima. Por que ele tem que fechar essa cortina? Para evitar a fuga de materiais não queimados, de combustíveis não queimados para a pós-caldeira. Porque se ele tiver um combustível que não se queimou por completo, ele arrasta esses combustíveis e vai lá para trás, lá para o pré-ar, vai lá no lavador de gás. E se o lavador de gás não captar essa fuligem, ele vai sair para a chaminé. Aí é onde que dá aquela fumaça escura lá, tá certo? Porém, o lavador de gás é um outro equipamento que a gente vai falar numa outra oportunidade. Aqui nós estamos falando apenas do ventilador primário e do secundário, ok? Aqui, ó, nós temos, ó, o primeiro nível lá em cima, esse aqui o segundo nível e esse daqui o terceiro nível. Lá na frente, lá do primeiro nível, ó, nós temos um damper também para você controlar a pressão desses bicos aqui,
tá certo? Então, geralmente na caldeira, quando ela está operando, o nível 1 fica aberto 100%, que é de baixo para cima. O nível 2 em torno de 70% e o nível 3 em torno de, acompanha aí em torno de 75% a 80%, ok? Então essas as pressões que ele tem, esses dampers, aliás, esses registros tem que trabalhar dessa forma. Existe uma curva também para você controlar a abertura desses registros de ar, tá certo? E a pressão desses ventiladores é de acordo com a performance da caldeira. Como que você vai controlar ele? A performance da caldeira, todos os ventiladores têm um controle de pressão dele, que você tem que acompanhar. Você não tem como medir a vazão, você tem como medir pressão, precisa dos instrumentos. A caldeira precisa de ter instrumento para você acompanhar a pressão dos ventiladores, ok? Aqui é a parte traseira da caldeira, que nós temos o primeiro nível, o segundo nível e o terceiro nível lá em cima. E para você ver aqui, ó, tem outro registro do primeiro nível, tá certo? Ele está aberto 100%. Por que esse primeiro nível ele está aberto 100%? Ele, de uma certa forma, ele auxilia a pressão do ventilador. Aliás, ele auxilia a combustão na caldeira para auxiliar o ventilador primário, porque ele, como ele está mais próximo à área de combustão da caldeira, tá certo? Então ele auxilia também no complemento da queima do combustível. Lembrando, pessoal, o ventilador primário ele tem a sua função específica. O ventilador secundário também tem a sua função específica. Por que o ventilador primário, ou secundário, que seja o secundário, ele não tem que trabalhar com uma pressão menor que o ventilador primário? Não necessariamente. O ar primário, se você tiver um combustível com umidade alta, um combustível pesado, ele vai cair na grelha. Então lá embaixo da grelha, o ar secundário ele não vai afetar em nada lá. O que vai afetar é o primário, por isso que eu preciso de mais ar primário lá embaixo, porque o combustível está caindo na grelha, tá certo? O combustível que queima na grelha, ele acaba ficando pequeno e acaba sendo puxado pelo exaustor. Por isso que as pressões de fornalha hoje tem que trabalhar em torno de 4 milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro negativo, para você manter ele por mais tempo residente dentro da fornalha, para ele complementar a queima total dele. Quando ele não queima na parte embaixo, lá na grelha, quando ele sobe, porque o exaustor está puxando ele tem que passar por essa cortina de ar secundário para complementar a queima dele, tá ok? Para ele se queimar por completo. Aí ele vai embora só a cinza lá para trás, onde que vai ser essa cinza recuperada, vai ser captada em válvulas rotativas, em CSC, ou mesmo lá um lavador ou multiciclone, caldeiras que são dotadas de multiciclone ou ciclones, tá certo? Ou lavador de gás também tem essa finalidade de reter essas partículas que não se queimaram, essas cinzas que estão passando por pós-caldeira. E as cinzas leves elas são captadas em precipitador ou lavador de gás. Multiciclone não capta essas cinzas leves, ok, pessoal? Tá dado aí o recado, pessoal. Espero ter ajudado a compreender o que é um ar primário, o que é um secundário. Existe mais funções, mais detalhes, algumas assim, para você operar o ar secundário e o primário. Não dá para fazer aquilo no vídeo, porque o vídeo fica muito extenso e você acaba não assistindo todo o vídeo. Então tem que ser um vídeo curto para você partir do princípio como que funciona esses ventiladores, ok? Valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo.